Olá, muito bem-vindo ao programa Viva a Vida. Hoje vamos falar sobre Covid e a vacinação. O que é que você acha disso? Você vai se vacinar? Você concorda com a vacinação compulsória? Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso com uma pessoa muito especial. Ela é médica, ela trata de alergias, ela é imunologista. É a doutora Ana Carolina da Mata Aim. Ela é alergista e imunologista pela ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, professora da Faculdade de Medicina de Taubaté, Unital, e é responsável pelo Laboratório de Alergia e Imunologia no Hospital Universitário de Taubaté. Vamos recebê-la? Doutora, por favor. Oi. Obrigada por estar aqui, cumprimentando de longe, respeitando o isolamento social. Isso. Por favor, doutora. Obrigada pelo convite. Sente-se, eu que agradeço por vir dispensar o seu tempo, que eu sei que é um tempo restrito, é um tempo que é caro para todos nós, inclusive, né? Para compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua experiência, porque a comunidade tem muitas dúvidas. A sociedade, ela tem muitas dúvidas e queixas, né, inclusive. A gente passa do estresse, da depressão, da ansiedade que a Covid traz para a preocupação, né, o nervosismo, se vai tomar vacina ou se não vai tomar vacina, porque agora é uma segunda onda de problemas, né? E a vacina? Doutora, por que a vacinação é importante e todos devem se vacinar? Parece que isso é um consenso, né? Isso, nossa, é muito difícil ouvir quando alguém fala que não deve se vacinar. Então, assim, a vacina, depois da água mineral, água potável, é, acho que o fator mais importante na saúde pública mundial. Então, quando a gente se vacina, a gente está evitando doenças que levaram à morte ou a complicações, a morbimortalidade, né, que a gente fala. Então, às vezes teve complicação, muitas coisas que o público leigo não vê. Então, como ninguém está vendo, ninguém morrendo por meningite o tempo todo, ou por pneumonia, ou por varíola, né? As pessoas não vê o que a gente não vê, a gente não, né, não está assimilando muito. E assim, agora a gente está percebendo, nós médicos, estamos percebendo que se não tiver vacinação contra esse vírus, vai continuar do jeito que está, essa bagunça, essa disputa política que a gente está no meio, é criança fora da escola, são pessoas com medo de sair de casa e outras que estão rindo, parece que estão rindo da situação, né? Então a gente fica tudo sem saber como agir. Mas o que a comunidade médica, científica, sabe é que a vacina é o que vai dar uma paz maior, uma tranquilidade. A gente já está vendo que em Israel, por exemplo, né, hoje, né, porque as coisas são tão rápidas, eles já vacinaram praticamente metade da população e já caiu muito a internação por Covid, sabe? Então, assim, a gente tem que correr contra o tempo mesmo para vacinar aqui no Brasil. Será que houve tanta resistência das pessoas ao longo do tempo para se vacinarem como hoje está ocorrendo? Então, dizem que na época da varíola, né, que o pessoal vinha com a maquininha, a pessoa saia correndo. Eu não vivi isso, eu lembro por causa de livro de história, tudo. Mas essa semana eu fui estudar um pouquinho e fui ver assim, qual é a eficácia da vacina da gripe? A gente sabe? Alguém pergunta? Não, ninguém pergunta. Qual é a eficácia da vacina do sarampo? Né? E daí fica esse diz que me dilema, diz, né? Porque a vacina Coronavac tem uma eficácia tal, mas, gente, a da gripe, dependendo do ano, por causa da mutação do vírus, que o vírus da gripe muda também, vai de 50% a 70% a eficácia. Olha só, a de sarampo, da H1N1. A do sarampo vai de 90%, é uma das melhores. Que fantástico a gente saber disso. Ninguém fala sobre isso. E a gente nunca perguntou. Você já perguntou quando você vai tomar vacina? Qual é a eficácia dessa vacina? Ninguém pergunta, porque a gente nem se preocupa, porque a gente sempre, até então, todo mundo segue o que os médicos falam, o Ministério da Saúde fala, a Anvisa, né? Sim. Que a gente
reconhece como uma super instituição. Eles são extremamente rigorosos, muito, muito. E daí veio tudo isso, todo mundo questionando muito o papel de todos nós que somos médicos, cientistas, estudiosos. É no grupo do condomínio, é no grupo da família, e é o pai que sabe mais. Sabe, a gente fala, nossa, mas como assim? Doutora Carolina deve estar igual advogado em festa de batizado. Todo mundo vem fazer consulta. E a vacina, toma ou não toma? Não, qual que é melhor? Eu acho, na verdade, as pessoas elas não vêm fazer consulta, elas não perguntam, elas já têm opinião. Ela já tem opinião porque formada. ela já viu em algum lugar e ela acha que aquilo é verdade. Daí a gente fala assim, mas onde você leu isso? Ah, porque a OMS falou isso. Eu falo assim, mas você foi no site da OMS? Você foi... Não, sabe, foi no A gente precisa no Facebook, no Instagram, né, a vacinação, e precisamos esclarecer. Eu acho que o que a população está realmente precisando é de esclarecimento. E é isso que o programa Viva a Vida, inclusive, está levando aqui para vocês, porque o nosso norte principal aqui no programa é o da utilidade pública. Por isso que a doutora sai lá do seu consultório e vem aqui compartilhar conosco esse conhecimento, porque sabe que é importante para você que está nos assistindo. Por favor, multiplique essas informações, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente, né, doutora? Isso. E eu acho que é uma coisa que eu estou falando muito nas redes sociais até, é que toda vez que você ouvir sobre um tema assim, pesquise, pergunte para alguém que você sabe que entende mais, sabe? Bloqueie aquela notícia, porque a gente não percebe como a gente compartilha fake news. A gente, eu também, eu não sou perfeita. Mas assim, se a gente parar para pensar um pouquinho antes de compartilhar, a gente já está melhorando a vida de muitas pessoas, né? Acho que é bem importante. Eu acho que a neurose, ela parece que ela atacou, né, definitivamente a sociedade como um todo. Então, as pessoas são neuróticas porque ficam em casa. Outras são neuróticas porque tem que sair de casa. Outras são neuróticas porque não sabem o que está acontecendo direito. O medo traz, né, a violência, inclusive. E essa neurose agora se voltou para a vacina, que vai mudar o genoma humano, que tem nanotecnologia, que é um microchip que vai estar na vacina, que é o chinês. Ele proporcionou a doença e agora ele está querendo microchipar toda a humanidade através da vacina que eles estão produzindo. Mas se você pensar, a pessoa começa a formar uma historinha dentro da cabeça dela. Isso e tem mesmo. lógica, inclusive. Fomentado por toda a mídia, né, espalhafatosa e que traz aí uma série de fake news, como a senhora falou, traz essa neurose, só aumenta. A história de que quanto mais a mentira é falada, ela se torna uma verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Imagina colocar um microchip em meio ml de uma vacina, gente, não tem cabimento isso, assim. E assim, a vacina, porque o RNA, né, a vacina de RNA, ela vai mudar o DNA. Eu paro, todo mundo que me fala isso, eu falo assim, como? Como que faz isso? Você sabe explicar? Ah, não, porque eu vi em algum lugar. Você fala, gente, mas você não sabe nem como faria isso. Imagina os cientistas, não tem isso, não é. E quando é aprovado pela Anvisa, a Anvisa tem toda a, vamos dizer assim, todo o suporte para analisar todas essas questões que as pessoas têm dúvidas, não tem, doutora? Tem. Não assim, tem vacina que não seja aprovada pela Anvisa aqui no Brasil, tem? Não, e nem pode. Gente, não comprem vacina que não tem o registro da Anvisa. A gente ficou sabendo que tem até na 25 de março, no Mercado Livre. E assim, se tem isso para vender, infelizmente deve ter alguém que compra. Então, assim, não vá atrás disso, não, sempre questione. Isso vocês têm que questionar, não se tem eficácia o que o Butantan fez, a Fiocruz, que são instituições, assim, nossa, muito consagradas no mundo todo, extremamente né? conceituadas. A Anvisa não é assim, é um órgão que é muito importante no nosso país, é um órgão que funciona, né? Porque a gente está tão descrente de várias coisas do governo, mas é um órgão que funciona, são pessoas tecnicamente formadas, colocadas lá, responsáveis. Então, assim, nunca ninguém vai assinar simplesmente falar, ó, tá liberada a vacina. Tem que ter muito estudo científico, né? E outros órgãos também, em outros países já estão liberando. Então, a gente tem que confiar nisso.
São as sociedades médicas falando também. Tem alguma né? vacina nacional, doutora? Então, nacional totalmente, dificilmente terá, né? Porque nós dependemos muito da China, então, para tudo, né? Mas, assim, o que a gente considera é que a do Butantan, ela vai começar a ser fabricada, ela é fabricada aqui, mas eles usam insumos da China. Mas, assim, só nacional, não. A da Fiocruz também vem algumas coisas da China, né, de outros países que a gente sabe. E assim, o que a gente sabe é que eles vão ser envasados aqui, eles estão transformando os laboratórios para que comece a ser fabricado aqui, né? Então, tem toda uma organização aí por trás disso. Nesses próximos meses, a gente está ansioso que isso aconteça, porque devem ser mais vacinas produzidas. Mas, diretamente, só o Brasil, com produto só brasileiro, E só tem vacina não é viável também. com matéria-prima da China ou tem alguma americana, ou, europeia? Olha, o que eu ouvi, li, né, pode até ter de outros países, mas a China é o maior produtor de todos os insumos, então assim... Não tem como fugir, mínimo, né? Não tem. Mas mesmo vindo da China, tem toda a análise prévia pela Anvisa para depois ser liberado. Então, se tivesse algum problema, seria detectado. E assim, acho que vale a pena a gente lembrar que a maioria dos medicamentos que a gente importa também vem de lá. Exemplos, doutora? Vários medicamentos. Agora eu não vou saber. Sim, mas assim, para vários, o quê? às Para vezes, dor de cabeça? Remédios. Tem remédios que são feitos aqui no Brasil totalmente já. Mas tem medicamentos. A imunoglobulina humana que a gente fornece para os pacientes na UTI, imunodeficiente, está vindo da China ou da Coreia, mas também as fábricas são das mesmas regiões. Então, gente, não adianta falar que é só da esse Índia, problema. né? Então é assim. Doutora, eu vou deixar uma pergunta no ar aqui. Quem pode ou quem não pode tomar a vacina? Nós vamos agora ter a grande resposta, aquela resposta que todo mundo quer saber, né? Quem é que pode e quem é que não pode tomar a vacina? A gente já volta. Estou aqui com a doutora Ana Carolina da Mata Aim. Doutora Ana Carolina, ela é alergista e imunologista e está conversando conosco sobre a vacina da Covid. Doutora, deixamos uma pergunta aqui no ar, que é quem pode e quem é que não pode tomar a vacina? O que o senhor pode dizer aqui para quem está nos assistindo com relação a isso? Então, agora, hoje, atualmente, né? No dia que está sendo gravado, a vacina, atualmente, ela é liberada para pessoas acima de 18 anos e que não tenham história prévia de alergia ao componente lá que está na bula escrito da vacina. Qual é esse componente? Nossa, são vários componentes, assim, mas são componentes bem raros de causar alergia. Não tem nada a ver com leite de vaca, ovo, que as pessoas têm muito problema. Porque o problema é assim, a gente sempre lembra da vacina da H1N1, que quem tem alergia a ovo não pode tomar. Da vacina da Covid não tem esse problema. E hoje em dia, quem tem a vacina, tem alergia a ovo e tem alergia, vai tomar a vacina da gripe, pode tomar, mas tem um cuidado que a gente orienta. Bom saber também. Então, já vamos muito bom. Falar sobre isso. Não, muito bom. Tem que mas ser completo em relação... Porque a questão é assim, nossa, qual o produto, né? São produtos assim, derivados de alumínio ou então, eu vou falar assim, os polissorbato, sabe? São os produtos que é muito raro de causar alergia em alguém. Então, as pessoas nem se são alérgicas, vão dizer, nem sabem. E usam esses produtos em outras vacinas, em outros, outros medicamentos, até cosmético pode estar usando. Mas a pessoa que é alérgica, no geral, ela tem algum problema de tomar essa vacina? Nada. Ai, o que bom. Teve algumas vacinas que não são as que estão no Brasil, né?
que é da Pfizer, que teve alguns casos, assim, entre 15 mil pessoas que fizeram a vacina, 3 pessoas tiveram reação de alergia, mas eles pararam, avaliaram o caso dos pacientes e voltaram à vacinação. Então, assim, a gente tem que estar alerta. Se for um paciente igual aos meus pacientes, tem alergia de pirona, alergia a ovo, a leite, pode tomar vacina? Pode. Entendeu? Até então, deve, né, doutora? E assim, a gente sempre orienta, pergunta para o seu médico, né? Certo. O seu médico, vai no médico, né? Pergunta, liga, conversa com a secretária, pergunta no Instagram, entendeu? O grande E objetivo assim é realmente fomentar essa informação. Por favor, multiplique isso, né? Essa semana, uma enfermeira que é alérgica a látex, minha paciente perguntou, doutora, tem perigo? Não tem látex na vacina, mas a seringa tem. Então, daí a gente já conseguiu a seringa sem látex para ela tomou, deu super certo, tá feliz da vida. Olha que beleza. É assim. Aqui no Vale já estão sendo vacinados, né? Já. Os profissionais de saúde já se vacinou? Não, ainda não, tá nessa semana. É porque eles estão vacinando primeiro aqui na nossa cidade, que eu sou de Taubaté, né? Eles estão vacinando primeiro os médicos que estão no Covid, né? As enfermeiras, a equipe fisioterapeuta, daí depois quem atende pronto-socorro, na UPA, né? Que está com o paciente internado. E depois os pacientes mais de ambulatório, os médicos mais de ambulatório, viu? Doutora, há risco, né, para as pessoas mais velhas e doentes tomarem a vacina? Não tem risco nenhum? E é super indicado. Por favor, gente, ouçam o que eu estou falando. Assim, nossa, a da a Coronavac, né? Isso. Que é a do Butantan, ela mostrou diminuição em 100% de mortalidade. Gente, 100% das pessoas que tomaram a vacina não morreram. Ninguém morreu com coronavírus. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, a eficácia foi de 50,8% no geral. Mas, assim, quer dizer o quê? Se eu tomo a vacina, eu tenho 50% de chance de ainda pegar o coronavírus. Só que eu tenho 70% de chance de ter uma reação que não seja tão severa. E 100% de chance de não morrer e de não ficar internado. Então, esse é o problema. Por que as lojas, o comércio está fechado? Porque fica tendo caso de coronavírus, tem muita internação. Com a vacina, isso vai diminuir, a gente vai poder reabrir as portas, as escolas, com todo a ter cuidado, uma vida normal, né, doutora? né? Agora, a máscara, essas coisas vai demorar, porque a gente vai ter que esperar grande parte. Eles fizeram um cálculo de aproximadamente 70% da população está vacinada, para que a gente possa, talvez, né, ter a fé que a gente não precise mais usar máscara. Entendi. Entendeu? Então, vamos levar um tempinho ainda. Mas acho que todo mundo já se adaptou à máscara, né? Já tem de desenhinho, de bolinha, de estrelinha, de florzinha, de tudo quanto é tipo de tecido, já combinando com a bolsa e o sapato. Tá, beleza. Não é verdade? Né? Virou agora um acessório, começou a ser um colar, vamos combinar. Não é? Doutora, as vacinas, elas são efetivamente seguras? Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa que ela não sabe que ela está com o coronavírus. Ela pegou, ela é assintomática, por exemplo. Ou ela está no primeiro estágio da doença e ela toma a vacina. Pode dar alguma reação, ela pode ter algum problema? Então, o que eles sugerem é que quem já teve coronavírus espere 30 dias para poder fazer a vacina, né? Agora, quem foi assintomático, às vezes nem sabia, não vai ter problema nenhum tomar vacina. Então, eles viram isso nos grupos que eles estudaram, eles perceberam isso, porque eles foram avaliando os pacientes, né? Foram todos profissionais de saúde que têm um risco maior. Isso é muito importante, porque não foi feito, o estudo aqui da Coronavac, que a gente sabe, não foi feito com população em geral, que nem tem tanto risco. Foi mais a população maior médica risco. Mesmo, né? Médico, fisioterapeuta, equipe de... né? Então, assim, da saúde. olha só, já teve esse resultado, então, assim, a gente está confiante que tem um resultado até maior na população em geral. Mas, assim, eu acho que a gente pode ficar tranquilo, sim, de tomar, mesmo que tenha tido, né? É interessante porque esse vírus é um vírus muito diferente, né? E, assim, quando a pessoa tem assintomático, ela não teve sintoma nenhum, talvez ela não faça nem anticorpo IgG e IgM.
que é o que a vacina vai fazer. Então, assim, não é porque ela teve assintomático que ela não deve tomar vacina, tá? Olha só. E é interessante também é que, às vezes, a gente fica preocupado que vai tomar vacina, vai ter reação, mas não vai. A gente vai ajudar as pessoas que estão em volta da gente também, né? A se prevenir, a evitar a doença. Então, acho que vai ajudar muito, né? E, por exemplo, se a pessoa já teve a Covid, né? Há uma proteção melhor do que tomar vacina, por exemplo, quem já teve a Covid, não precisa mais tomar? Não, tem que tomar. Tem que tomar? Porque, assim, o que eles estão percebendo é que pessoas que tiveram Covid, eles já perceberam, eles estão colhendo exames e estão vendo que até uns 6 meses, 7 meses, essa pessoa mantém o IgG, né, que é o anticorpo de proteção. Mas ninguém sabe quanto tempo mais. Então, e às vezes está tendo variante do vírus, então... A vacina cobre os variantes também? Cobre, porque a vacina, ela foca na proteína S, que é uma partícula do vírus. Então, mesmo que tenha várias variantes de vírus, essa proteína S, ela está presente em todos os vírus, é uma característica do coronavírus. Então, a vacina vai proteger contra mais variantes, mas você ter a doença não tem certeza nenhuma que vai proteger por muito tempo. E provavelmente essa vacina a gente vai ter que tomar mais de uma vez, né? A gente tá Agora se já são acreditando 2 que talvez... doses, né? Mas a da Fiocruz é uma dose só e vai ser um intervalo maior. Então, tá em avaliação. Mas talvez seja uma vez por ano, entendeu? A vacinação. Mesmo tendo tomado a vacina, eu ainda posso ter a Covid? Pode. Só que a gente pode ter em forma mais leve. Entendeu? Então, assim, dependendo do tipo de vacina, tudo, eles estão vendo que pode ter. Mas o grande benefício é diminuir a mortalidade e internação. Gente, isso é o que precisa. Agora, se eu já tive a Covid, a vacina, ela funciona melhor em mim? Então, isso ninguém sabe ainda, tá. né? Mas o que se recomenda é que vacine mesmo que você já teve Covid. Doutora, e a vacina pode causar algum tipo de alergia nas pessoas? É muito raro. Os estudos assim que eles estão fazendo, a Coronavac foi incomum, é um caso assim para cada... E nem teve relato. É que na bula eles têm que colocar, né, que pode acontecer. É que eles mas têm assim, é um caso para advogados. cada 10 mil. Né, é recomendação. Tipo, tem uma regra, né, para você fazer uma bula, para você liberar um medicamento, você tem que preencher todos aqueles critérios e responder todas aquelas questões. Então, assim, a gente sabe que pode ter reação, mas assim, a Coronavac não teve reação nenhuma de alergia. Nenhuma, não vou dizer, porque, né, não li o estudo todo, mas assim, a da Pfizer, que teve os relatos de algumas anafilaxias, mas foram pouquíssimas perto do número de pacientes que fizeram a vacinação. E a da Fiocruz também não tem relato de alergia, assim, tão impressionante, nada que a gente se preocupe. A do Butantan, qual que é? É a Coronavac. Coronavac. Muito bem. E as pessoas que têm baixa imunidade? Por isso, pessoas que estão aí fazendo tratamento de quimioterapia, pessoas que têm HIV, pessoas que estejam com problemas, comprometimentos sérios de saúde. Então, a Coronavac, que é a do Butantan, ela é feita da mesma forma que a vacina da gripe. Então, a gente sabe que é um vírus inativado, ele não funciona, é um vírus que tá morto, assim, praticamente. Então, o que acontece? Essa vacina, ela pode ser dada em todas as pessoas, mesmo quem faz tratamento de quimioterapia, mesmo quem já teve câncer, quem tem HIV, os pacientes com imunodeficiência primária ou secundária por algum motivo, todos podem. Mas o que eles não sabem, né, na bula está até falando isso, é que assim, não se sabe a resposta, se vai ser igual da população. Então, eles vão ter que avaliar isso, porque está tudo muito novo. Então, eles vão ter que avaliar, vão ter que ver quanto tempo que demora, que dura essa proteção. Mas a recomendação é que esses pacientes sejam imunizados, que sejam vacinados. Mas aí, com o vírus vivo
ou o vírus morto? Não, nenhuma vacina do coronavírus é feita com vírus vivo. Nenhuma. Ativado, que eles falam, né? Vírus vivo atenuado, né, que fala. Nenhuma vacina, acho que não tiveram coragem de fazer, né? Então, fizeram só de vírus inativado. Tá? Apesar de ser, tem algumas que tem esse mecanismo diferente do RNA, né, tudo, que não chegou no Brasil ainda, Então, aqui a gente tem a Coronavac e a da Fiocruz, que é outro mecanismo, mas é vírus vivo, vírus inativado, né? É mais seguro e a gente não precisa se preocupar com isso. Vou deixar aqui uma pergunta para a doutora Carolina, que é: quanto tempo após tomar a vacina a pessoa pode se considerar imunizada? A gente já volta. Retornamos com o nosso assunto de hoje, que é a vacinação contra a Covid-19. Nós já sabemos que a vacinação é de competência dos estados e municípios e que ela pode ser compulsória. Isso já foi decidido pelo nosso Tribunal Superior, que é o Superior Tribunal de Justiça, né, o nível máximo, que trata aí de matérias constitucionais no nosso país, e que já determinou, sim, a pessoa não pode ser obrigada, ninguém vai pegar à força uma pessoa para ser vacinada, mas ela vai sofrer sanções e penalidades, como multa, não vai poder assumir cargo público, não vai poder frequentar espaços públicos, nas escolas, né, as crianças não imunizadas não poderão frequentar, então fazer matrícula, então uma série de regramentos que a pessoa vai ter que se submeter. Por que isso? Para que nós possamos todos voltar à vida normal. Agora, a doutora Ana Carolina da Mata Aim, que é alergista e imunologista, ela está aqui tirando as nossas dúvidas sobre a vacina. E eu deixei aqui uma pergunta no ar do último bloco, que foi justamente: quanto tempo após se vacinar a pessoa pode se considerar imunizada? Doutora, quanto tempo? Então, o que a gente sabe é que a vacina, depois que a gente fizer a dose da Coronavac, que a gente tem disponível, a gente considera depois da segunda dose 30 dias. Daí a gente pode considerar que está imunizada. Mas a da Fiocruz, que é a da AstraZeneca, ela, com uma dose só, eles já perceberam nos estudos que as pessoas ficam imunizadas por um tempo bom. Então, provavelmente o governo está em análise com a empresa para ver o que vai ser feito, se vai ter dose para todo mundo, né? E eles estão pensando em fazer uma dose e dar um intervalo maior do que está na bula. Então, a gente ainda está aguardando as recomendações. Mas, provavelmente, sejam 2 doses e depois de um mês a gente considera que está imunizado. Então, mas isso pode mudar, tá? Mas assim, hoje... o que se tem de informação é que 30 dias depois da segunda dose a pessoa esteja imunizada. Eu acho que tem muita gente querendo abraçar muita gente. Ai, que saudade, não é? né? Não é? Dá saudade? Né? Os pais lá idosos que os filhos não podem comprometer a saúde deles, não podem visitar. Então, as pessoas, até a gente vê, né, se abraçando pelo plástico, né, pela cortina, né, do box. Não é igual, né? E as pessoas sofrem muito, principalmente os idosos, né? Mas vamos terminar com tudo isso, com certeza. Doutora, outra pergunta muito relevante é se as lactantes e as gestantes podem tomar a vacina. Então, da mesma forma, não teve estudo com gestante nem lactante. Então, na bula, eles estão recomendando que seja discutido entre os médicos. Por exemplo, a gestante pergunta para o seu médico, por exemplo, uma enfermeira que é gestante, ela deve tomar ou não deve? Né? Eu recomendo para a grande maioria que a partir do do primeiro trimestre de gestação, eu daria vacina nas minhas pacientes, tá? Mas isso vai depender muito do seu médico, porque tem várias questões envolvidas. Agora, uma pessoa que faz home office, que não tem contato com ninguém,
da espera, né? Então a gente ter tem mais que ver, certeza, né? tem que ver a situação. É custo-benefício, né, Isso doutora? mesmo. E lembrando que essa vacina Coronavac, ela é feita da mesma forma que a vacina da gripe, que a gente toma todo ano e que é liberada para gestante e mulher que está amamentando. Então a gente fica muito mais tranquila com essa vacina, sabe? Que é a vacina do Butantan. Agora, lactante, também fica essa discussão, que é a mulher que está amamentando, mas eu recomendo, eu estou liberando todas as minhas pacientes que são lactantes. Muito bom saber disso. E quem está com febre, está doente, está gripado, está com sinusite, tá? Que febrão terrível, Tá. não é isso? Ou amidalite, a gente sabe que a gente já teve filho pequeno, né? Febre, que é febre de verdade, né? Tá com febre, pode tomar vacina? Então, a recomendação é que você espere alguns dias e vá tomar vacina quando melhorar. Porque também temos os pacientes que estão com febre e estão com coronavírus. Então, a gente tem que questionar. E se a pessoa tiver com febre e coronavírus, já no segundo, terceiro estágio da doença da Covid, se ela tomar a vacina, vai agravar o estado dela? Então, isso não se sabe, eu não sei como te responder isso. Mas assim, se a pessoa tiver com coronavírus e tiver com mais de 2, 3 dias de febre, tem que procurar um médico, um serviço de saúde, pelo amor de Deus. Por favor, né? Por favor, não fique em casa esperando que isso vai passar, porque às vezes tem que entrar com mais medicação. Entendi. Tá? Tem que fazer tomografia, exame, né? Tudo isso. Se a pessoa estiver tomando antibiótico? Então, o antibiótico, se tiver no final do antibiótico, a pessoa já está melhorando, aqueles dias que já está só para cumprir tabela, não tem contraindicação. Eles não contraindicam, a gente não contraindica. Mas nos primeiros dias de tratamento é melhor aguardar, porque se tiver uma febre, alguma reação, porque vacina pode dar uma febre, uma dor. A pessoa também não vai saber do não que vai que saber é, né? o que foi. É isso. É uma pessoa infectada, mas que ainda não sabe o diagnóstico. Pode tomar a vacina? Se você tiver dúvida que você tem coronavírus, quais são os sintomas? Febre, tosse, dor no corpo, né? Perda de apetite, perda de paladar, né? Diarreia, que no Brasil a gente está vendo que os casos podem acontecer. Por favor, primeiro faça o diagnóstico, não deixe de ir ao médico, a partir do terceiro dia, fazer o exame do cotonete para ver se está positivo para o coronavírus, fazer isolamento, né? Ficar longe de outras pessoas que possam ter risco de pegar. Daí, depois, a gente resolve sobre a vacina. Mas, assim, se está na dúvida, não faça a vacina. Agora, com relação aos testes, né? A gente tem um tempinho ainda. Com relação aos testes. Qual a diferença dos testes? Eu acho que isso é muito importante, as pessoas não sabem. Não, as pessoas confundem muito. Confundem tudo. Até na minha família, eu vou ser bem sincera. Então, assim, se está com algum desses sintomas que eu falei, a partir do terceiro dia, você pode colher o teste que é do nariz que é o PCR, né? PCR para o coronavírus. Esse exame tem agora um que é o antígeno também, que sai em 6 horas. Se esse exame der positivo, quer dizer que você está com o vírus. Então, só que quando você já passou por esses sintomas e quer tirar dúvida se você estava, você pode colher a sorologia, que é o exame de sangue, que é o IgG e IgM para o coronavírus. Tem que Mas é a partir do quantos dias? 10º dia. As pessoas vão lá e colhem no primeiro dia, no segundo. Vai perder dinheiro, vai perder tempo e vai fazer isolamento todo errado. E o que acontece? Tem muita gente que vai lá na farmácia e faz o teste da ponta do dedo, ou no shopping, né, ou no lugar que está fazendo, da ponta do dedo. Esse exame da ponta do dedo, olha, a sensibilidade é muito ruim, ele dá falso positivo, falso negativo. Eu tive uma experiência muito negativa com esse exame, só confundi os meus pacientes, meus familiares. Então, assim, por favor, se tem uma dúvida, pergunta para o seu médico, pergunta para alguém da área da saúde que esteja convivendo com isso. O PCR, que é o do cotonete, muitas pessoas estão falando que estão fazendo na farmácia também, que sai na hora. Porque está fazendo mesmo. Sai na hora mesmo? Isso tem que mesmo. aguardar? Não, então, esse é certo. Tem um que sai na hora e está dando certo. Esse está dando certo. O PCR? Agora, o da ponta do dedo, nossa. E esse que é a sorologia IgG e IgM, que o da ponta do dedo também é. Só que ele
qualidade, eu não entendo, assim, Entendi. a gente está discutindo muito isso. Então, colhe a sorologia, e a sorologia a partir do 10º dia também. Então, IgG e IgM, você colher nos primeiros dias, às vezes não vai dar nada e você vai achar que você não está com coronavírus. Entendi. Agora, doutora, a pergunta que não quer calar. A questão da anita e da ivermectina, junto com a azitromicina, é interessante para a pessoa tomar nos primeiros sintomas? Olha, é tão discutido isso no meio médico. Eu não podia deixar passar, né? Aproveitar. Imagina, uma médica desse gabarito aqui, eu não ia fazer essa pergunta. Então, assim, ó, pelo Ministério da Saúde, né, até a Anvisa, no dia que eles aprovaram, fizeram a primeira né, aplicação da vacina, eles deixaram bem claro, não tem tratamento precoce que esteja disponibilizado, que saiba exatamente que vai curar e que vai evitar que o coronavírus vire uma coisa pior, que a pessoa fique internada. É muito discutido isso, né? Tem alguns estudos, tem um grupo de médicos que segue em frente, assim, nosso presidente, né? Muito, estimula muito isso e daí acaba tendo essa discussão grande. Eu vou falar por mim, assim, né? Como que eu faço? Se alguém chega e pergunta o que vai fazer, será que é coronavírus? Será que não é? Será que eu posso usar o remédio e tal? Eu sempre vou ver como está aquele paciente. Eu não vou tratar ele como todo e dar aquela mesma receita para todo mundo, entendeu? Depende do paciente, tem alguns estudos novos saindo sobre ivermectina, mas tem outros que contradizem. O Anita, o estudo que foi do Anita, a Sociedade de Infectologia, de Alergia e Imunologia, não considerou um estudo bom, bem feito. Então, é bem discutido isso. A hidroxicloroquina também, eles perceberam nos estudos mais verdadeiros, assim, que não teve um benefício tão grande. Então, não dá pra gente confiar tanto nisso, sabe? Agora, assim, o importante é procurar ajuda. Eu, como pessoa leiga, eu penso assim, comecei com sintomas. Se eu for tomar ivermectina ou anita, o máximo que vai acontecer é não ter verme, né? Acabar piolho, essas coisas. Então, vou tomar. Mas assim, né? uma coisa que eu queria deixar assim, Sim. Ivermectina, tem problema você tomar uma vez só? Talvez não tenha mesmo. Certo. Só que tem pessoas que estão tomando profilaticamente. Entendi. E às vezes, excesso de medicamento sem orientação médica pode dar alteração hepática. Com certeza. Sabe? Com A gente está vendo acontecer isso, hepatite medicamentosa, que as pessoas estão com tanto medo. Eu peguei no consultório. Ficam tomando de forma remédio, recorrente, tipo, né? o nariz espirrou, é coronavírus, vou lá e vou tomar tudo isso. E um problema que a gente está vendo, que a gente está enfrentando muito, é que tudo virou azitromicina. Né? Tudo, vai dar azitromicina. Daí o que acontece? Para as doenças que realmente precisam, aí depois ela começa não a faz ter mais efeito, resistência. né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter bom senso. Bom senso e canja de galinha, como dizia minha avó, nunca fizeram mal para ninguém, né? Doutora, muito obrigada. Gostaria que deixasse aqui as suas palavras finais para quem está nos assistindo e espero que a gente tenha conseguido desmistificar um pouco todo esse medo que as pessoas estão de se vacinarem, né? E que pode comprometer, inclusive, o emprego delas. Depois, no outro programa, a gente vai falar sobre isso. É assim, não tem vacina para todo mundo nesse momento? Não tem. Bate o desespero, bate, mas eu acho que a gente tem que respirar fundo e cada um tem a sua semana, vai ter seu dia de vacinar. Eu mesmo sou médica, eu queria já ter me vacinado. Daqui a pouco chega a minha vez, né? Mas eu acho que eu tenho que respeitar quem está lá na linha de frente mesmo, que está trabalhando esses meses todos por isso. Eu queria deixar bem claro que criança na escola não é culpada pelo coronavírus, tá? A gente já está divulgando isso nas redes sociais também. As crianças podem voltar para a escola com todos os cuidados, porque voltando para casa, quando ela fica sem máscara em casa, com uma babá ou com um parente que está trabalhando ou está indo para balada, aí ela pega, mas na escola ela não vai pegar, tá? Se o professor estiver usando máscara, ele está protegido também. Então, assim, eu acho que a gente as crianças estão há 1 ano sem ir para a escola. Tem muitos problemas acontecendo. Comprometida a educação, né? Muito. Estamos atrasadíssimos. E com vários problemas de saúde mental e físico, né? Eu acho que isso é importante. Outro fator não use o remédio que o vizinho usou, né? Pergunta para o médico, pede ajuda. Se aquele médico não te deu atenção, procura outro.
Sabe, é assim que a gente tem que fazer hoje em dia, né? Eu tenho as minhas redes sociais. A telemedicina está ajudando, tá, né? Tá muito. DRA, né? Doutora Ana Carolina Alergista. Estou no Instagram, no Facebook, porque eu acho que a gente pode ajudar. Às vezes eu não vou nem fazer consulta, mas eu vou dar uma orientação. Outra coisa, se você acha que você está com coronavírus, faça isso que eu falei dos exames, sabe? Colhe o exame certo, na hora certa. Se der positivo, a gente vai, né, atrás do tratamento, se precisar, porque tem gente que tem sintoma leve que nem tratamento precisa. Eu acho que o mais importante é isso, não fique em casa esperando o tempo passar e com febre. Não entre em pânico, né? E não entre em pânico. E a transmissão do coronavírus, nesses meses todos, nós médicos já percebemos que é respiratório. E esse distanciamento é importante e usar máscara é importante. Então, e álcool gel, tá? É isso que a gente precisa. Essa e tomar vacina. Essa é a fórmula mágica, né, doutora? Pronto. Essa é a fórmula do sucesso, para se ver livre aí desse vírus que está todo mundo tentando combater. Né? Doutora, muito obrigada. Como sempre, um grande prazer, uma honra recebê-la aqui no programa Viva a Vida. Gratidão, viu? Obrigada por a você. Tudo de bom que a senhora passou hoje, todas as dúvidas que foram respondidas. E isso não tem dinheiro que pague, só que Deus te abençoe. Ai, mas abençoa. Obrigada, gente. Viu? E qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que tenha sido importante e útil esse programa para vocês e que tenha conseguido resolver e tirar as dúvidas da maioria das pessoas sobre a vacinação, se toma ou se não toma vacina, essa imunização, se ela é importante ou não, e que todas essas informações lhe ajudem a realmente decidir o que é melhor para você e para a sua família. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo aqui para os nossos patrocinadores, o Estúdio Dona Isabel Rego, um beijo para a Isabel, para a Márcia e para a Paula Rego, para o Joel Cruzariol, responsável aqui pelo nosso cabelo e maquiagem, e para a Renata Crisóstomo, que faz toda a parte estética, facial e corporal, inclusive cílios e sobrancelha. Quero deixar um beijo também para a Goldfinger, ótica e joalheria, a Daniela e o Bruno, que estão sempre aqui com a gente, Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável aqui pelo nosso sorriso, e a Casa Comfort, a Mônica Coutinho e a Simone Lemos. Um beijo para todos vocês, muito obrigada pela confiança, pela companhia e por estar sempre conosco nessa parceria tão profícua. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo programa.